Ô, Rui, então, Rui, nós chegamos com a notícia do dia, né? Eu já tinha fechado, eu já tinha fechado a pauta, né? Desta noite, já tinha até publicado. E aí, você me mandou, né? Aquela notícia e eu publiquei, né? Hoje, logo pela manhã, foi assinado, né, o decreto presidencial que criou o Conselho Nacional do Espaço. Como é que você viu essa notícia, Rui? Como ela é positiva? Ela não é positiva? Ela poderia ser melhor? Como é que você vê? Como é que você viu essa notícia? O que é que você teria a dizer sobre ela? Duda, eu teria aí muitas análises a fazer com relação a esse normativo, né, que cria esse Conselho Nacional do Espaço. Nós podemos analisar esse decreto como talvez um momento de mudança em relação ao que vinha acontecendo na área espacial anteriormente à sua publicação, por um aspecto em termos de alto nível de governança. Duda, por quê? Antes desse Conselho Nacional do Espaço ter sido criado, foi criado o CDPEB, ainda no governo Michel Temer, que foi uma tentativa de se reestruturar a área espacial brasileira, trouxe alguns benefícios, né? Não se pode negar se foi feita uma análise aí do programa, mas eu acho que poderia ter atingido os mesmos objetivos com uma forma um pouco mais pragmática e objetiva e realmente estruturante, porque nem o CDPEB, nem este decreto atacam de maneira direta, de maneira estruturante, o problema do programa espacial brasileiro. Na verdade, você cria mais uma instância de governança acima das instâncias que já estavam aí acontecendo. E o que eu digo que pode acontecer é, primeiro, haver sobreposições, né? E esvaziamentos de outras estruturas que já existiam. Por que esse decreto ele é bom? É bom porque no momento em que você cria esse decreto, você institucionaliza o Conselho Nacional do Espaço, esse órgão será um órgão de assessoramento direto da presidência, né? Com o objetivo, né, de estabelecer os parâmetros mais relativos à formulação, encaminhamento e avaliação da política espacial brasileira, tá? Ligada à presidência, quer dizer, numa visão estratégica. Ponto positivo. E a cooperação internacional estratégica com políticas espaciais com a política espacial brasileira. Então, ele vai fazer esse papel de formulação e acompanhamento e avaliação da política no nível de governança estratégica e também da cooperação internacional. E estimular a cooperação internacional estratégica, né, relacionados ao programa, às políticas espaciais brasileiras, que é o item 2. O Conselho Nacional do Espaço exercerá suas competências em coordenação com o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Quer dizer, você tem o Conselho Nacional do Espaço, você tem o CDPEB, então 2 níveis, certo? E a gente sabe que em diversos sistemas, quanto mais camadas e níveis você coloca, você torna mais custosa a execução
de algo, porque são diversos níveis de comunicação. Então, o sistema se torna menos reativo, quer dizer, responde não tão rápido quanto mais camadas você coloca. Porque entre cada camada vai haver um delay de comunicação, de interação, que provoca o retardamento da chegada efetiva da comunicação para a ação e, no caminho contrário, o retorno do resultado da ação para aquele sistema, seja um sistema computacional, seja um sistema gerencial. Então, as empresas, hoje em dia, elas tentam trabalhar com 3 níveis de organização. Então, nível estratégico, tático e operacional. Só aqui, no nível estratégico, você tem 2 níveis, que é o Conselho Nacional do Espaço e o CDPEB. Só no nível estratégico. E abaixo disso, você tem os outros níveis, que são o tático e ainda os operacionais dos executores. E nesse meio termo está a Agência Espacial Brasileira. Então, eu acho, Duda, que, olhando por um aspecto, vamos dizer assim, otimista, é bom. Mas olhando do aspecto mais pragmático de execução de ações públicas, para mim, é uma camada a mais que se torna inócua. Por quê? Porque o CDPEB já é composto por praticamente os mesmos membros que estão aqui. Então, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, no CDPEB, não é ele quem comanda. Quem comanda é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Aqui, lá no CDPEB, quem comanda é esse. Aqui, quem preside é o chefe da Casa Civil. Mas os dois estão nos dois conselhos, comitês, né? Os dois no comitê e nesse conselho. Ministro de Estado de Ciência e Tecnologia também já está nesse comitê. Ministro de Estado das Comunicações também já está nesse comitê. Ministro da Defesa também já está nesse comitê. Ministro de Estado da Economia, eu acho que não está nesse comitê. Salvo engano, posso estar equivocado. Parágrafo único. Os membros do Conselho Nacional do Espaço serão substituídos em suas ausências, tal, beleza. O ministro da Estado da Defesa pelo comandante da Aeronáutica, é o substituto. E 2, os demais membros pelos seus respectivos representantes legais. Certo? Aí vem aqui, quando se reúne, quando não reúne, que tem voto de Minerva, mas basicamente repetiu a mesma coisa e criou uma camada acima que poderia não ser feita. Eu acho que... E aí você tem, além de tudo, Duda, eu só queria trazer aqui, ó, quando foi criada a Agência Espacial Brasileira em 94, aqui está a lei de criação, na própria IAEB, naquela época, já era ligada à presidência. Então, o legislador que criou a AEB, já criou a AEB como um órgão ligado à presidência e já tendo a AEB na sua estrutura, cadê aqui? Um conselho superior. Se a AEB é o órgão que trata pelo SINDAI das políticas espaciais no Brasil, a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, se ela é o órgão central do SINDAI e ela já tem um conselho superior, eu estou criando agora, e o conselho superior da EB é composto de quem? Do presidente da EB, na época, e tinha diretor-geral, hoje não tem, representantes dos ministérios da Secretaria da Presidência da República, com atividades ligadas à área espacial. Então, Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretaria da Casa, Secretaria de Assuntos Civis, Secretaria do Gabinete de Segurança Institucional, um representante da comunidade científica e um do setor industrial. Então, assim,
A única diferença é que esse Conselho Superior da EB é presidido pelo presidente da EB. Então, Duda, e isso não foi extinto, porque esse decreto não pode alterar a estrutura de criação da EB, certo? É o que eu questiono no meu livro, é até que ponto os decretos que reestruturam o executivo podem alterar a lei de criação da EB. E era o que eu defendi, a lei de criação da EB deveria ser alterada via medida provisória para ser votada no Congresso e não se ficar fazendo remendos e remendos e remendos por decreto, certo? Então, hoje em dia, oficialmente, existe o Conselho da EB, que não se reúne, do Conselho Superior da EB, não se reúne desde 2014, que não é convocado. Então, o que é que acontece? Você fica criando CDPEB. Quando seria mais prático, que pega a EB e leva para a presidência, publica uma medida provisória, mudando a EB e alterando a lei de criação da EB, transforma o Conselho Superior da EB no Conselho Nacional do Espaço, tira o comando do presidente da EB do Conselho, bota o chefe da Casa Civil, que a agência espacial é um ente civil, ela poderia ficar ligada à Casa Civil ou à Secretaria Executiva de Governo, bota isso lá, esse ministro da Casa Civil, secretário, presidindo o conselho, e o presidente da EB, e a EB secretariaria o Conselho Nacional do Espaço, como ente principal do Sistema Nacional de Atividades Espaciais, de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o SINDAE, como responsável pela Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, a PNDAE. Então, assim, de um certo modo, este conselho usurpa poderes da própria EB, por decreto, poderes previstos via lei da EB. Na lei de criação da EB, está aqui, ó. O que é que a EB compete? Executar a Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais. Executar e fazer executar. Propor a atualização da política, que o Conselho agora vai fazer. Elaborar e atualizar a Política Nacional de Atividades Espaciais, que agora o Conselho vai fazer. Promover relacionamento com instituições congêneres no exterior, que agora o Conselho vai fazer. Então, se está usurpando, por decreto, competências previstas em lei da EB. Então, assim, é mais um puxadinho da estrutura. E isso me faz, ao mesmo tempo que eu vejo um olhar um pouco otimista, eu vejo que não se enfrentou o problema de frente mesmo, encarou. É o problema dessa coisa. Ninguém sabe o que vai fazer com a EB. Não se encara. E, na minha opinião, a EB deveria estar de volta na presidência. Todos vocês sabem disso, certo? Em vez de fazer esse decreto, bastava revogar todos os decretos da EB e fazer valer a lei da EB. Ou uma medida provisória. Quando o governo novo assume, não manda medidas provisórias que reorganizam a estrutura do executivo, uma medida provisória é lei depois de aprovada pelo Congresso. Então, faria a mudança da lei da EB via a medida provisória, que é lei alterando a lei. Ou se faz uma nova lei para a EB, criando, agora sim, a EB com toda essa estrutura que está aí acima, um conselho acima da EB, e tira esse conselho superior da EB, ou bota o conselho superior da EB somente para fim de governança dos recursos e acompanhamento das atividades de dentro da EB, como um conselho de administradores faz dentro de uma empresa, que fica analisando os resultados, se cumpriu, se não cumpriu, certo? Aprovando resultados ou não. Então, Duda, eu vejo com esses dois olhos assim.
eu acho que, de certa forma, mostra um olhar estratégico, ao mesmo tempo que, com esse decreto, cria uma estrutura que é redundante, certo? Com os mesmos entes. Então, eles vão participar de reunião do CDPEB, reunião do CNE. Como é que vai ser isso daí? Ou vai se esvaziar o CDPEB e vai botar lá só gente de segundo escalão? Não resolve o problema, sabe? Eu acho que é mais um puxadinho, é mais papel aí que vai ser gasto, impresso, que eu não sei qual vai ser o resultado efetivo disso. Quero ter eu, numa visão otimista, talvez seja um momento. Mas do jeito que a coisa está estruturada, eu não sei, Duda, lhe dizer se efetivamente vai trazer os resultados que se espera ou se foi só mais uma forma de se usurpar atribuições via decreto de uma lei que se criou, a AEB. Essa é a minha análise. Só o tempo vai dizer. Pela minha experiência, como o CDPEB também não teve os resultados, se o CDPEB tivesse os resultados que se esperava, hoje o programa do VLS estava aí, o primeiro lançamento do Brasil não seria de um veículo da Coreia do Sul, não seria levando o Cisnave, se o CDPEB realmente, né, tivesse resultados. Do CDPEB, o que foi discutido lá, o que foi que se gerou? Nem a Lei Geral do Espaço não foi aprovada, que foi concebida no CDPEB. Então, eu não sei. Sabe aquela placa sob nova direção, Duda? Para mim, resumindo esse decreto, é quando você tem um local, uma empresa, um restaurante que está falido, e aí você quer reativar ele, você bota sob nova direção. Aí muda, pinta diferente, bota uma plaquinha sob nova direção, agora vai funcionar. Mas, de repente, não mudou nada, são os mesmos atores fazendo os mesmos arremedos, certo? Para, sei lá, remendar coisas e ter níveis de atuação ali, de influência, que não teriam se por um acaso a EB realmente fosse colocada, vinculada à presidência da República. Então, essa é minha análise. Ok, Rui. Fecha um pouquinho o áudio aí, Rui. Gente, é o seguinte, vamos voltar um pouquinho à chegada do ministro Marcos Pontes, né, ao Ministério da Ciência e Tecnologia E comunicações. e Comunicações na época. Na época, era comunicação. Antes dele assumir o cargo, acho que um mês antes, um mês e pouco antes, ele participou do primeiro Congresso Aeroespacial Brasileiro. Muito bem. Nesse congresso, foi apresentado pela comunidade científica a ele uma carta que ficou conhecida como a Carta de Foz do Iguaçu, porque é onde foi realizado o primeiro CAB. Carta de Foz do Iguaçu, aonde uma das sugestões era a criação desse conselho. Entretanto, senhores, eu queria lembrar vocês que o desempenho do ministro Marcos Pontes à frente do Ministério, pelo menos na questão espacial, deixou muito a desejar. Muito a desejar. Pouco o que foi colocado naquela carta, ele seguiu. Né? Muito pouco. Praticamente quase nada.
E o que é que acontece? Nós chegamos agora ao conselho que o professor estava dando a opinião aí. Gente, qualquer órgão, o que faz os órgãos são as pessoas. Né? E, infelizmente, com essa gente aí, mesmo que essas colocações que o professor fez, com essa gente aí gerindo isso, não tem condição nenhuma de dar certo. Entendeu? Essas pessoas, infelizmente, não deveriam estar assumindo os cargos na área espacial que assumem. Essa gente não tem interesse em construir um programa espacial de verdade. Eles têm, sim, interesse de usufruir do programa espacial, porque onde tem dinheiro, os recursos começaram a aparecer e todos eles estão se beneficiando de uma forma ou de outra. Então, tudo que vai ser gerado com a criação desse conselho não tem a obrigação nenhuma, nem o comprometimento nenhum de dar certo, a não ser por bolso deles. Então, gente, eu não acredito nessa história. Para mim, esse troço não vai dar em nada. Ô da poltrona, olha aqui, ó, quem está falando sou eu, Eduardo Alberto Veloso Falcão, cidadão brasileiro. Tá? Vocês são incompetentes e mal intencionados. Ok? Então, para mim, esse troço não vai dar nada. Tem gente que está aí comemorando na criação e tal, mas é preciso entender que quem faz um órgão qualquer funcionar são as pessoas. Se as pessoas não mudam, a coisa não muda, gente. É muito simples. Você pode ter o melhor planejamento do mundo. Se as pessoas são incompetentes, não vai funcionar. E eu costumo dizer, muita gente nunca entendeu quando eu falava incompetência dirigida. É isso que é incompetência dirigida. Entendeu? Competência dirigida é isso. É quando a pessoa dirige algo que ela sabe que não vai dar certo, mas que vai beneficiar ela. Isso é incompetência dirigida. Então, eu não tenho a menor esperança que esse negócio vai funcionar. Vai funcionar para eles. E para os lobistas, né? Que trabalham, as empresas que comem e se favorecem há décadas do programa espacial brasileiro. Mas, enfim, tá aí a notícia. Agora é aguardar e ver quem está certo no final da década. Onde é que nós vamos estar? Certo, Vibras? Eu quero ver no final da década onde é que nós vamos estar. Onde vai estar o foguete que vocês estão querendo. Viu? Agora os carrinhos novos, né? As lanchinhas, né? Aí tá tudo tinindo. Mas enfim, deixa para lá. Duda, falta só complementar aqui um detalhe, é que esse Conselho Nacional de Espaço, ele trata de relações internacionais, mas não tem um Ministério das Relações Internacionais aí, né? O Itamaraty não está contemplado como membro desse conselho. Ele trata de cooperação internacional, né? Na lei de criação da EB, diz que a EB pode celebrar, né, com órgãos internacionais
desde que com o apoio do Ministério das Relações Internacionais. Itamaraty, e nesse conselho, trata de cooperação internacional, mas não tem uma cadeira para o Itamaraty nesse conselho. Pois é, mais essa. Aliás, se eu não me engano, teve alguém que falou sobre isso, não sei onde foi que eu vi, que não contemplava o Itamaraty. Eu acho, mostra aí a matéria, a nota que eu postei, Rui, me parece que tem um comentário que fala sobre isso. Aí, lê aí, Rui. Acho que tem um deles aí que me parece que fala. Não sei se foi. Vê se é o de baixo. Aqui tá pequeno para mim. Vou ler aqui, Duda. Só um instante. Estava lendo, mas estava no mudo aqui. O Raul Carlos, ele diz, legal, um órgão a mais no país. Visto a atual situação, acho que uma sala de reunião... Não foi. Não deve mudar muita coisa. E no conselho não tem cientistas, os representantes da EB, DCTA, INPE, não me parece algo útil por agora. Aí o outro aqui, Gustavo, prezados, bom dia. Vamos ver no que vai dar, né? Vai que alguém se tocou lá no governo. Vai que alguém percebeu a mancada para a soberania do país com o acordo lá com o Elon Musk. Mas não está aqui. Não foi aí, não. Eu vi em algum lugar, alguém falou sobre a questão do Itamaraty. Eu não me recordo onde foi. Mas, enfim,